Eu quero dar muito boas-vindas ao canal Doutor Administração. Eu hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o Senjiro Kinukawa, que é o CEO de uma startup assim, que tem uma metodologia e uma tecnologia absolutamente inovadora aqui no Brasil e no mundo, porque ele trabalha com uma ciência absolutamente inovadora, que vejo aí sabe assim, um potencial gigante na área da saúde, tanto humana quanto saúde animal. O Sengiro, inclusive, ele traz junto, na sua bagagem, ele já foi diretor de grandes entidades na área da saúde aqui no Brasil, não é isso, o Sengiro? Dá um resumo, assim, você passou por onde, Sengiro, por favor? Olha, eu sou da roça, né? A minha origem foi naquela agricultura, né, de subsistência, mas vindo para São Paulo, fiz economia e entrei na área bancária, fui economista do Banespa, né? Dali eu fui para a área de saúde e não saí mais. Então, fui diretor de operações na Cabesp, que é uma autogestão, é uma operadora de autogestão do próprio Banespa. Fui para Intermédica, né, como diretor de operações, depois na gerente de operações da rede de hospitais da Intermédica. Da Intermédica, eu fui como controller para o Hospital Samaritano, São Paulo. Do Hospital Samaritano, São Paulo, eu fui como diretor financeiro da Santa Casa de São Paulo. Dali eu fui superintendente administrativo financeiro do Hospital Nipo Brasileiro, CEO da Faculdade de Medicina da Santa Casa, consultor, e agora eu estou como CEO de três empresas: a Ion Medicine, a Ion Nutri e a Ion Vet. Então, o Senjiro, você com toda essa experiência, com essa trajetória que você tem, eu fico imaginando o seguinte: eu acho que você é a pessoa certa, tá certo? Para estar à frente de um empreendimento tão desafiador quanto esse que você está tocando. Não é verdade? Porque você faz uma análise, e essa análise você faz através da saliva, não é isso? Eu acho que a saliva é um elemento fundamental, né? A base, do ponto de partida, não é isso, Sengi? E aí Então, você sai dando um monte de resultado, não é isso? é, Essa é a ideia. a Ion começou em 2018, por volta de 2018, quando dois médicos acreditaram numa ciência que chama-se metabolômica. O que é a metabolômica? A metabolômica é a ciência que estuda as moléculas e ela vai no menor nível de cada uma das moléculas, né? Então a gente pega um meio, né, como a saliva, e analisa a presença, não presença de todas as moléculas. Essa molécula a gente mensura ela em termos de peso, em termos de tamanho, e a partir daí a gente faz com inteligência artificial, a gente faz a ligação dessas presenças, dessas moléculas ou não presenças, com o estado, por exemplo, nutricional, neste caso do produto TNM nosso. Então, em 2018, foi criada a Ion Medicine, desenvolvemos um estudo sobre detecção de câncer de mama precoce, né? Mas tivemos muitos desafios, né, na área de saúde e o pessoal preferiu ir para outras áreas. E daí nós fomos para nutrição, quando foi criada a IonNutri, e nessa IonNutri nós desenvolvemos esse TNE, né? Esse é um produto que a gente chama que é um check-up nutricional. E qual que é a vantagem que a gente vê? Quando a gente analisa a urina ou sangue venoso, por exemplo, a gente está analisando coisas, né, substâncias que o corpo excretou, processou, metabolizou e jogou fora. Quando a gente analisa a saliva, não. A saliva é o meio que o corpo ainda está utilizando, né? A saliva, ele é um meio que ele retrata melhor a atual situação que a pessoa está passando. E assim, ele dá uma fotografia de como é que você está. Por outro lado, quando nós obtivemos e pegamos essas tecnologias de trabalho, né, de análise, de pesquisas, nós fomos para a área de pecuária. E daí foi criada, então, a empresa IonVet. Então, o que nós estamos pesquisando lá na IonVet? Estamos pesquisando
eficiência alimentar, que é uma outra linha de pesquisa que estamos fazendo com bois, e temos também uma pesquisa sobre fertilidade de touros. A gente busca identificar o touro que mais emprenha as vacas. Por quê? Porque nós já presenciamos, por exemplo, um animal que veio dos Estados Unidos, né, onde ele tinha uma produtividade muito grande lá. E ele veio para o Brasil e a produtividade dele foi lá embaixo. E nas nossas pesquisas, nós chegamos à conclusão que ele está relacionado ao meio em que ele está. Estava num ambiente nos Estados Unidos, veio num outro ambiente aqui, e esse ambiente acabou afetando, então, a produção, a produtividade desse animal. A questão de precocidade sexual, ele é muito interessante no melhoramento. Um touro, para chegar um bezerro, para chegar, né, numa maturidade, ele leva de 20 a 25 meses. A novilha, a mesma coisa. E a gente está buscando, então, antever qual o touro, qual a novilha que vai amadurecer sexualmente mais rápido, no 14º, no 15º mês, né? E a gente fazendo um melhoramento genético, por exemplo, de um animal que levaria 5 anos, com esses estudos a gente consegue diminuir isso para 3 anos. Isso para a pecuária é um avanço enorme. Então, essas 3 empresas da Ion, ela atua nas áreas humanas, na área agropecuária, e hoje o que a gente tem trabalhado mais é no agro. Eu estou aqui há 1 ano e meio. Quando eu cheguei à empresa, não tinha caixa, tinha dívidas. A empresa não tinha esse produto ainda pronto, então receita muito baixa, muitos colaboradores. Então esse foi o cenário quando eu cheguei aqui. Qual é a estratégia que trabalhamos? Primeiro, assim, buscar aonde a gente cria valor. Esse foi o primeiro desafio, mas para criar valor, nós fomos analisar o quê? Os recursos. Quais os recursos que nós tínhamos aqui? Então, equipamentos, tinha equipamento de última geração, ótimo, excelente. Recursos humanos, não. Eu praticamente virei das 18 que estavam aqui, a grande maioria saiu. Hoje estamos com 11 colaboradores, mas adequado, primeiro, professor, naquilo que a gente fala de cultura. Então, chegamos com uma cultura diferente e essas pessoas que vieram para cá, elas vieram já muito identificadas com essa nova cultura que a gente começou a implantar. Então, tendo equipamentos, tendo local, uma infraestrutura aqui, com pessoas, e veja só, assim, eu cheguei aqui e estava meio perdido, falei, eu não sei onde é que criar valor nesse negócio. Eu falei, eu não sei, a única coisa que eu tenho aqui era gente e máquina. A gente vai fazendo as análises, vai conhecendo, né? E vai vendo se adequa àquilo que você está pensando ou não, né? Se está coerente. Mas máquinas eu não conhecia, então eu chamei um representante lá da fabricante, falei, escuta, essas máquinas fazem o quê, né? Afinal de contas. E aí ele falou, olha, assim, Giro, eu não sei por que vocês não usam essas máquinas, né, mais, né? Ficam paradas aí. Eu falei, mas dá para usar em outras coisas? Dá, tem um monte de coisa aqui que dá para essas máquinas fazerem, vocês não estão fazendo. E daí é que eu comecei a ver, falei, peraí, tem coisa que a gente consegue fazer. E aí eu fui ver esse portfólio de serviços que a gente poderia fazer e traçamos essa estratégia. Então, começamos com uma área de serviços, que é só pegar uma amostra, colocar a máquina, né, para processar e soltar um resultado. E a lógica disso foi o quê? Criar uma entrada recorrente de caixa. E aí é que nós começamos a buscar o ponto de equilíbrio. Mas o mais interessante é que, à medida que a gente foi prestando esses serviços, começamos a perguntar para nós mesmos assim, mas essa empresa está buscando isso por quê? E aí, em contato com elas, eu falo, não, estou querendo descobrir isso, estou querendo descobrir aquilo. E aí, falou, mas nós podemos fazer isso para vocês? Ah, vocês falam? Fazemos. E assim, voltamos para a área de serviço e logo em seguida voltamos para a pesquisa novamente. E nesse ponto, o agro foi muito importante. Com isso aí, aliado a buscar profissionais aderentes a essa cultura, a esses trabalhos, né, que não plantamos uma coisa totalmente diferente, começamos a ter entrada de recursos, melhoramos esse produto TNM que a gente tinha, hoje é um produto pronto, que está no mercado para a gente escalar. Começamos a ver, quando entramos em pesquisa, uma outra tecnologia que chama Untargeted. Essa tecnologia permite a gente pegar uma amostra e analisar tudo que ela tem de molécula. Nosso negócio aqui é molécula. E analisando isso, a gente consegue
enxergar, então, o que é que tem de novo e o que é que não tem. Identificar cada uma dessas moléculas e qual é a importância dessas moléculas nesse estudo que a gente está fazendo. Esse é um equipamento já de um valor razoável de investimento e que agora, já no começo, vai começar a instalar este final de mês. Começamos a andar um pouco mais para frente fazendo investimento, né? Fizemos um investimento já de alguns milhões aqui. Então, daquilo que nós pegamos num cenário muito complicado, se eu fosse simplificar, eu acho que é uma busca incessante de valor. Que é aquilo que você falou, assim, eu tenho uma crença igual à sua. Quem paga a nossa conta é o cliente. Então, se a gente não tem cliente, não adianta. Mas, por outro lado, também, acordei com os sócios, foi o seguinte, falei, eu vou reduzir o custo ao máximo, né? Reduzimos o custo lá embaixo, fizemos alterações lá no grupo de colaboradores, criamos competências e hoje a gente está próximo do ponto de equilíbrio, né, do break-even, né, mas com uma estrutura muito, muito mais robusta para a gente crescer, avançar para frente. Um ponto que você falou sobre governança, isso foi fundamental. Não acredito que uma empresa consiga viver e ter um sucesso sem governança. E aí, cada empresa tem a sua característica, mas aqui o que nós fizemos assim, cada um na sua. Você é sócio, você é conselheiro de administração, é conselheiro de administração, eu sou executivo e cada um cumpre o seu papel. Nada de conflito de agência, essas coisas. Então, esse é um ponto que ajudou demais a gente aqui. Quando há essa inversão, né, de valores ou inversão de posicionamento, isso acaba com qualquer empresa. Para chegar nesse ponto não é fácil, para mim não foi fácil não, porque o cara é dono, o cara pôs dinheiro aqui. De repente você fala, peraí, mas tu não pode vir para esse lado aqui não, porque tu está me confundindo aqui as coisas, né? Por outro lado, essas responsabilidades são suas, né? Você que decide, faz. Então isso foi muito importante para nós também. Botar uma governança, apesar de ser startup, e acho que talvez nessa área startup seja mais complicado ainda, porque uma empresa já no mercado grande, geralmente ela já tem essa governança. Na startup, a possibilidade, o risco de acontecer isso é muito maior. Mas eu acho que, na minha opinião, nós conseguimos diferenciar bem cada um desses papéis. Isso foi fundamental. Você está destacando o seguinte, né? Ou seja, vocês são uma empresa fortemente focada em novas tecnologias. Essas tecnologias, elas têm diversas aplicações na área tanto da medicina humana, vamos chamar assim, quanto da área veterinária. Essas aplicações, elas na realidade são resultado de um somatório de competências, de pessoas que têm essas competências, dos equipamentos que você disse são equipamentos muito sofisticados e, obviamente, de um investimento muito maciço sendo feito pelos investidores da empresa. Agora, você veja que muito de tudo aquilo que você produz é um valor intangível. Não é verdade, Sergio? Eu acho que a vida da gente de executivo é criar valor, né? O que é criar valor, né? Eu vou voltar um pouco do que nós já falamos. Na minha forma de ver, quais os recursos você tem, quais os recursos você não tem e precisa, e a partir daí você achar alguma coisa que alguém está precisando e está disposto a pagar. Simples assim. No nosso caso, ele saiu dessa conversa, por exemplo, né, com um fornecedor de equipamentos, e ele mostrou um caminho para a gente que a gente não sabia, eu particularmente não tinha. Mas a partir daí, olhamos, por exemplo, o que é ciência metabolômica e começamos a ver que é uma ciência que é a última ciência que está entrando hoje na economia, vamos dizer assim, porque outras ciências ômicas antecederam ela. Por exemplo, genoma, proteoma, transcriptoma, que é o DNA, o RNA e as proteínas, né? no popular. Essas ciências já estão bem amadurecidas. E a metabolômica, por ser muito mais complexa, ela ficou para depois. E de uns 2, 3 anos para cá, essa é uma ciência que está sendo muito demandada lá fora e está começando a ser demandada aqui dentro, né? Já tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, um teste que diagnostica se a pessoa vai ter Alzheimer daqui 5, 10 anos, fundamentada nessa ciência metabolômica, né? Já foi desenvolvida, tem laboratórios aqui no Brasil já vendendo esse teste aqui. Essa criação de valor, como é que a gente pensa aqui? A gente pensa lá fora. Então, vejo uma empresa que, semelhante à nossa, lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, lá na Holanda, o que elas fazem e o que elas estão produzindo de valor. E aí a gente utiliza meio que um benchmarking aqui para
a gente dimensionar esse valor. O seguinte, né? Os seus desafios. Você, como gestor, não de uma, mas de três empresas que são derivadas. Eu queria fazer uma pergunta. Imagina o seguinte: se você tivesse que enumerar aí alguns dos seus principais desafios para fazer uma startup decolar, tá certo? Ser uma empresa geradora de riqueza, geradora de valor, tá certo? Para todos os públicos, para os sócios, para a sociedade como um todo, e uma empresa que pode ter um alcance multinacional. Se você tivesse que me dizer hoje, quais são os seus principais desafios? A nossa empresa, nós temos um sonho grande. Como eu dizia lá o pessoal, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, nós sonhamos grandes. Buscamos participar de forma efetiva e consistente no desenvolvimento do Brasil, através dessa ciência que é chamada metabolômica. E por que dessa convicção? A nossa convicção vem, né, da nossa experiência que nós já tivemos agora nas áreas de agro, na área de pecuária e na área humana. E vislumbramos uma aplicação muito grande nessas três áreas. Como a ciência metabolômica é uma das últimas fronteiras em termos de novas ciências, a gente tem uma crença muito grande que ela vai ajudar todos esses setores a buscar novas fronteiras de desenvolvimento. O grande desafio nosso hoje é colocar essa ciência a serviço da sociedade. Em resumo, assim, a gente quer fazer coisas boas que sejam úteis para as pessoas e o mais estranho, assim, que a gente não pensa em resultado financeiro, a gente quer fazer uma coisa que seja boa para as pessoas, seja em termos de alimento, seja em termos na área de pecuária, seja em termos da área de medicina humana, por exemplo. Então, o grande desafio é a gente expandir esse conhecimento, né, para essas fronteiras aí. Eu acho que esse é um ponto crucial para nós. Como é que a gente está lidando com isso? Com gente, com pessoas que estão alinhados com esse sonho, com esse desafio e que têm a competência para ajudar a gente a ir trilhar esse caminho, mas principalmente, assim, eu não sei se é uma coisa meio fora de moda, mas pessoas do bem. É meio esquisito estar falando nisso, mas nós acreditamos muito nisso, assim. É, Trabalhamos com pessoas que nós consideramos que são gente do bem, né? Eu acho que isso nos dá muita tranquilidade e é economia para nós, porque eu fico pensando assim, se eu tiver que desconfiar de um de outro, não sei o quê, e colocar controle, e colocar auditoria, e colocar isso, colocar aquilo, de repente esse custo adicional vai inviabilizar o nosso sonho, o nosso negócio. Então, a gente quer trabalhar e trabalha com pessoas que a gente confia e que a gente está junto para buscar esse desafio, esse sonho. Você sabe, ô Giro, você tocou num ponto assim que eu adorei. Há bem pouco tempo atrás, eu dei uma entrevista para o jornal Zero Hora, lá no Rio Grande do Sul. E, concluindo a entrevista, a repórter me perguntou: professor, quais são os três principais desafios na gestão de uma empresa? Eu falei para ela: na minha opinião, o primeiro desafio são as pessoas, o segundo desafio são as pessoas, e o terceiro desafio são as pessoas. Você concorda com isso, então, né, Giro? Eu fico feliz de saber disso. Concordo plenamente, professor. Então, Seijiro, uma palavra que me chamou muita atenção na sua fala agora foi convicção. Os empreendedores, eles precisam ter uma enorme fé. E o que é fé? Fé é acreditar sem ver. Você fecha os olhos assim e você começa a sonhar e você fala, cara, eu acho que isso é possível, né? E aí a pessoa não só acredita nisso, ela se investe, sabe assim, dessa convicção. E ela sabe que ela vai ter que enfrentar dificuldade. Ela sabe que não vai ser, sabe, assim, um caminho de flores, né? Ou seja, vai ter muito desafio pela frente. E essa convicção, na verdade, é essa convicção que leva os empreendedores a chegarem lá. Você concorda com isso, Segido? Olha, professor, acho que você tocou num ponto que a gente discute demais aqui. Na minha vida de executivo, claro que você consegue, né, fazer conta, fazer cálculo, né, usar racionalização,
Mas você chega a 70, 80, quando você está lá como CEO, né, os 20, 30% também entra essa questão que você tocou muito bem, que é crença, convicção, acreditar. Mas na startup isso é muito maior. Primeiro que você não tem muita história, e se você não tiver né, uma contabilidade apropriada, qualidade, nem isso você tem. Mas a convicção, a crença é um negócio importante. E aquela questão, acho que vocês já ouviram falar também, vamos dizer assim, se você trabalha, tudo ajuda, né? Eu acabei de passar isso ontem, anteontem. Pedimos um recurso para um órgão, né, de subvenção, de pesquisa, e esse órgão solicitou para nós, ou questionou a gente, falou, puxa vida, mas vocês não têm nenhuma publicação, não tem um artigo, né, falando dessa sua tecnologia que vocês estão desenvolvendo. Isso foi uma semana atrás. E hoje é quinta. Na segunda-feira, tivemos uma resposta da revista Nature, não sei se você conhece, né? Nature, uma revista de Claro, pesquisa claro. mundialmente famosa, Aham. onde o artigo dessa pesquisadora que submeteu esse trabalho foi aprovado na Nature. Não foi Oh, publicado, não posso falar nada ainda, né? Estou passando aí oh, mas que legal. Aham, olha, chama isso, né? aham. Mas daí a gente ficou pensando assim, como é que essas coincidências acontecem, né? Isso não quer dizer que essa solicitação vai ser aprovada pelo órgão, mas são coisas assim que me dá a entender para nós assim que as coisas vão se ajudando, vão se engrenando, né, Uhum. favoravelmente, porque tem a outra onda também, né, que de repente, se você entrar numa onda negativa, só acontece com coisas não muito boas, né? Você sabe, Sergino, eu concordo 100% com você, e você trouxe um ponto aí, que é o seguinte, olha, Sergino, eu tenho 69 anos de idade, eu trabalho há 50 Parabéns. anos, já fui CEO de empresa, já criei várias startups, essa história toda que, enfim. Eu cada vez mais, eu acredito nisso que você acabou de falar. Você sabe, eu acho que quando você está fazendo uma coisa que é para o bem, você citou isso mais de uma vez hoje, eu acredito, sinceramente, que existe uma convergência. É como se fosse uma nuvem, sabe, assim, que vai ajudando você, vai atraindo pessoas, as competências vão surgindo pessoas que vão te apoiando, seja apoiando você na área financeira, seja alguém que te abre uma porta. Ou seja, quando você faz para o bem, eu acredito fortemente nisso, que existe, sabe assim, essa conversão, sabe, você cria um círculo virtuoso, sabe esse círculo virtuoso? E as coisas começam a acontecer. Eu acredito fortemente nisso. Então você trouxe um ponto muito legal. E a gente, né, eu sou professor, você é professor também lá da FGV, eu hoje em dia, inclusive no curso que eu coordeno lá no MBA de Gestão Estratégica do Negócio, eu estou procurando trazer cada vez mais esse aspecto, são aspectos totalmente intangíveis, mas que eles estão aí, sabe, assim, eles existem. Eu acho que quem tem tempo de vida, sabe, assim, pode dizer com mais tranquilidade que você já viu isso acontecer mais de uma vez, né? Quando você faz para o bem, eu acho que o universo conspira a favor. Não é verdade, ô Sergio? Olha, eu acredito muito nisso aí. E é isso mesmo. Parece que as coisas, né? Fala, puxa vida, agora eu preciso de um recurso. De repente aparece um investidor. Agora eu preciso daquilo. Aparece. E isso vai ajudando você, né? Eu planejei. Não, por mais que você tenha olhado para frente, né? Fazendo abstrações, não sei o quê, que tem que fazer também. Mas tem um imponderável que ajuda muito. Falar, não sei se é sorte, já digo assim, que quem trabalha, né, a sorte ajuda. Mas não sei, assim, pensar o que que é isso, né? Mas nem tudo a gente consegue fazer conta, não. A gente consegue racionalizar, né? E principalmente se você está, né, num órgão ou numa posição de decisão, de olhar o futuro, concordo com você, professor. É muita crença, acreditar, correr atrás de uma forma correta, buscando fazer o bem e as coisas, pelo menos na minha experiência, têm acontecido de forma favorável, forma boa. Pra você ver, como você disse muito bem, né? Eu acho que as contas têm que ser feitas. Agora, eu acredito muito também, né, que está bem na linha que nós estamos falando, é assim, a forma carinhosa como você trata as pessoas, não é isso? Esse olhar carinhoso para tudo aquilo que você faz. Né? Então, você veja, eu tive a oportunidade na minha vida como executivo,
de ter alguns grandes chefes. Você sabe que ter bons chefes é uma graça de Deus, sabe assim? Eu tive chefes que não foram tão bons também. Eu acho que isso é comum, naturalmente, que acontece. Mas quando eu tive bons chefes, a minha carreira, sabe assim, ela decolou, porque os bons chefes eles vão abrindo caminho para você. Não é verdade? E o que Sim, eu via? Eu via o seguinte, nesses bons chefes, eles eram pessoas assim que tinham um objetivo muito claro de onde eles queriam chegar. E aí eles me ajudavam, né? Eles iam abrindo caminho, facilitando a minha vida. Então você veja, isso eu também uma forma, sabe assim, eu acho que a gente precisa olhar para as pessoas com quem a gente trabalha e a gente sempre ter esse olhar carinhoso, entender as pessoas, sabe assim, de fato como nós falamos aqui, pessoas, pessoas e pessoas. Então, na medida que a gente cria relações com essas pessoas, né, que a gente trata essas pessoas de uma forma carinhosa, é claro que isso, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais duro, mas isso faz parte. Mas eu acho que você, por exemplo, está à frente aí de uma empresa totalmente inovadora. Você conseguiu descobrir coisas fazendo perguntas. Você perguntou para o técnico lá da máquina, o que mais que essa máquina faz? Essa pergunta foi matadora, não foi matadora? Ela não abriu um monte de porta para você, Sergio, não foi isso? definir o futuro nosso. Né? Porque do jeito que estava a empresa endividada, sem receita, sem entrada de caixa, sem produção, assim, o que eu tinha conversado com os acionistas sócios é o seguinte: vamos, 2 meses. Eu não estou aqui para fazer você jogar dinheiro fora. Mas à medida que nesses 2 meses a gente foi achando, né, esses valores, vamos dizer, eles definiram a continuidade dessa empresa, que hoje a gente está com esse desafio, né, de ajudar o país em agro, em humanas, em pecuária, né, a fazer coisas boas. Mas voltando assim, olha só como é que pode. Eu, quando era jovem, vim para São Paulo, era caipira da roça, e eu não tinha noção do que eu era, né? E aí é o que você falou, eu tive um chefe que ele falou: pô, Sengi, você é muito bom. Você é bom, você faz isso, faz aquilo. Falei, mas até então eu não tinha nem me atentado das minhas capacidades, daquilo que eu tinha de, né, de alguma competência. E ele foi uma virada, né? Porque aí eu fiquei muito confiante, falei, eu acho que eu sou bom mesmo. E assim, aí, olha, aquela frase para mim, profissionalmente, foi de virada. Mas eu queria contar um caso aqui com a gente. Você conhece a nossa pós-ADM da Fundação Getúlio Vargas? Tinha uma turma que eu dei aula de finanças, eu não vou falar o nome, e um aluno, no final da minha disciplina, chegou para mim e falou assim: Giro, eu estou em marketing, não gosto disso. Cheguei à conclusão, fiz pós, fiz não sei o que de marketing, mas cheguei à conclusão que esse negócio de marketing não é comigo. Mas eu gostei muito de finanças. E eu estou disposto a largar tudo e ver se você me arruma um lugar lá para eu ficar lá na sua empresa. Falei, olha, meu amigo, o negócio é o seguinte: primeiro eu já falei para vocês que eu não tenho dinheiro. Disposição para ensinar, treinar, fazer coach com vocês, eu tenho todas. Aí eu falei, não, eu vou assim mesmo. Eu não estou nem aí com quanto que eu vou ter de retirada, né, de remuneração, mas eu quero aprender com você. Legal, vai lá. Esse menino está 1 ano com a gente. Esse menino hoje, ele assumiu finanças, contabilidade, compras, administrativo, nós só não está no RH ainda. Mas, assim, de uma competência impressionante, assim, como é que as pessoas aprendem, como é que as pessoas, né, num prazo, num tempo muito pequeno. E aqui na empresa, assim, o tiozão sou eu, aí eu tenho a nossa rede de laboratório, né, que já é sênior, mas os demais é tudo molecada dos 25, 30 anos. De novo, qual o primeiro critério? Gente do bem. Segundo, vontade de aprender. Dá trabalho? De vez em quando dá, pela imaturidade, né? E você tem que ir orientando, né? Colocando eles nos trilhos. Mas é uma empresa que está todo vapor com essa molecada aí de 25, 30 anos. Vendas não tem isso, o head de finanças não tem isso, a head de pesquisa não tem 30 anos. Parece, assim, de Os- novo, que as coisas se juntaram de uma forma, né, de uma Uhum. constelação que foi tudo favorável. Claro que a gente tem que gerenciar, mas é essa turma que está levando a gente para frente. Você veja, você falou, você é um líder servidor, né? O líder servidor é aquele que está pronto para ajudar o outro.
Ah, né? Ele está pronto para formar pessoas. Porque você veja, a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida são as 24 horas do nosso dia. É a coisa mais preciosa que a gente tem. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais precioso vai ficando, né? Porque vai ficando mais escasso, tá certo? é, Então, a gente dedicar tempo para as pessoas. Dedicar tempo para as pessoas. Eu acho que o investimento que a gente faz na nossa empresa, o investimento que a gente faz dedicando tempo para as pessoas, tem o seguinte: a gente vai dedicar tempo para as pessoas. E a gente tem que saber que nem todas as pessoas vão continuar conosco, tá é. certo? Algumas pessoas vão seguir outros caminhos. Mas esse líder servidor é uma coisa que a gente tem que ser o tempo todo. Tem que estar formando gente, preparando gente. Estar atento para perceber, como você disse, novos talentos. Sabe, você de repente olha assim para aquela pessoa, para aquela moça, para aquele moço, fala, opa, né, essa moça é esperta, né? E aí você tem que fazer o quê? Tá certo? Você tem que dar para ela meios para desenvolver as competências que ela tem, tá certo? Essa força de vontade, né? Dar caminhos para que ela possa se desenvolver, né? Então, ô Seijiro, eu quero agradecer muito, sabe, a sua predisposição, a sua generosidade, acabei de falar do tempo, né, do seu tempo, tá certo, aqui conosco. Foi muito legal ter você aqui. Eu desejo, sabe, que você, de fato, tenha muito sucesso na sua vida. Eu até vou fazer aqui um depoimento. Você ajudou muito o meu pai o dia que ele precisou. E eu te sou muito grato por isso. Tá bom? Olha, professor Antônio André, eu com você, assim, eu tenho um carinho, uma gratidão também muito grande com você, para com você. E assim, não é gastar tempo, não, é conversar com você, a gente aprende, a gente cresce. E a qualquer momento, se eu puder ajudar você em alguma coisa, estou aqui à disposição, né? Porque eu acho que são conversas que faz eu crescer. A Eu gente faço cresce das aí. suas palavras as minhas palavras também. Eu te agradeço muitíssimo. Porque você é uma pessoa muito especial. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tudo de bom.